acho que agora vai dar certo. Coragem. Então, eu vou recomeçar, né, o seminário como eu havia iniciado, vou refazer isso para, de fato, ter certeza de que nós estamos aí com todos e todas nos ouvindo. Obrigado, gente, desculpem, mas essas coisas acontecem, ainda mais comigo, que sou tecnofóbica, então talvez isso também tenha a ver com a minha energia em relação às máquinas, né? Bom, o tema, né, o título está aí na tela, e agora, então, eu vou refazer aqui o percurso do nosso seminário. Esse seminário, ele foi construído e delimitado a partir de algumas hipóteses que eu venho trabalhando para pensar o quanto de júbilo e contentamento, de prazer e alegria podem existir na prática e no espetáculo gímnico e esportivo. O quanto ginástica e esporte também puderam representar de resistência a diferentes formas de opressão, o quanto guardam da sensibilidade de indivíduos, grupos e sociedades. Parto da hipótese de que a boa dose de alegria, de prazer e encantamento em organizar, praticar e assistir espetáculos em que o corpo e seus gestos ocupam a cena central, fora do mundo da dança, do circo, do teatro, como foi bem o caso da ginástica e do esporte, desde fins do século XVIII. O desenho de um esboço inicial dessas hipóteses que eu trato aqui surgiu em 2010, quando da submissão de um projeto de pesquisa ao CNPq, delimitado em torno das relações entre educação e natureza na vida urbana brasileira entre fins do século XIX e primeiras décadas do século XX. A formulação dessas hipóteses foi sendo elaborada a partir de tênues traços capturados nas linhas e entrelinhas e sombras das fontes, boa parte delas imagéticas. Mas não apenas. As imagens, elas permitem apreender um tipo de emoção e, mais amplamente, de sensibilidades muito particulares. E essas hipóteses, então, elas me ajudaram a pensar que esporte e ginástica estão ao lado da afirmação e da defesa de ideias de democracia, de liberdade, de laicidade, de igualdade. Esse seminário, assim, lança hipoteticamente formulações iniciais, primeiros esboços de indícios dados pelas fontes. Essas hipóteses, elas indicam que eu estou, ainda que de modo bastante inicial, diante de uma nova e instigante problematização no âmbito da história das emoções. Afinal, Norbert Elias e Eric Dunning, na memorável obra A Busca da Excitação, já problematizavam o esporte como uma prática capaz de lidar com as emoções, exercendo sobre elas certo controle, um controle descontrolado, como tão bem analisaram. Feita a breve justificativa da escolha do tema, eu assinalo que as palavras serão aqui acompanhadas por um conjunto de imagens, pinturas e fotografias, pois elas se constituem como fontes históricas em meu percurso de pesquisadora. O lugar da palavra e da imagem nas pesquisas que realizo, ele não é hierarquizado. Desde meu doutorado, concluído em 1996, elas me acompanham, e ora se adensam, ora se dissipam, mas mantêm sempre uma relação íntima e tensa. As imagens, elas nos auxiliam a ver e ouvir outras vozes do passado, e assim compor narrativas mais complexas de um tempo que já não é mais o nosso. Desejo aqui, e a partir de hipóteses, pensar outra problematização em um recorte temporal, talvez ousado, que transita pelos séculos XVIII, XIX e XX, período de surgimento, desenvolvimento e transformações dessas práticas e de suas representações na vida urbana moderna. O conteúdo desse seminário, de certo modo,
meu percurso de pesquisadora se dá a partir da redescoberta da importância dos processos civilizatórios elucidados por Elias, assim como seus estudos sobre o controle das emoções que o esporte dos anos de 1930 permitia. Também pelos estudos de Hans-Peter Dürr, nesta temática dos processos civilizatórios, pela atenção dada aos gestos, enunciada por Marcel Mauss, pelo lugar que o estudo e as pesquisas sobre as maneiras, as sensibilidades, a intimidade na pesquisa histórica tiveram no âmbito da Escola dos Análises, ecoando um novo objeto, o corpo. E foi esse novo objeto que também tornou possível a afirmação de inúmeras representações e práticas, como foi e é o caso da ginástica e do esporte, e que aqui serão tratadas como formas específicas de educação do corpo na cidade. Passo, então, agora ao desenvolvimento do seminário, que será feito a partir dessas 3 notas que vocês veem na tela. Elas não voltarão a aparecer. Então, eu vou iniciar agora pela nota 1, Esporte e Educação na História, uma nova prática, um novo espetáculo. E aí nós vamos entrar nas imagens me acompanhando. Se considerarmos a polissemia, ambiguidade, paradoxos dos fenômenos sociais, podemos pensar que ginástica e esporte não são expressões absolutas de fascismos e nazismo. Nos vestígios da história, podemos constatar que essas práticas e suas representações foram também símbolos de resistência, de afirmação de grupos humanos e constituíram pequenos hiatos de liberdade. Tomando o esporte moderno, tal como todo fenômeno social, podemos afirmar que ele comporta e aporta uma miríade de complexas dimensões, afirmadas ou negadas, em função dos valores próprios de cada sociedade e momento histórico. Nessa direção, podemos situá-lo na configuração, constituição e efetiva realização de distintos, profundos e extensos processos educativos, escolares ou não, que constituem as modernas sociedades. Devo, antes de tudo, assinalar aqui que educação será concebida como um conjunto de processos culturais amplos que implicam conhecimento e prática de usos e costumes de uma sociedade, tendo como finalidade introduzir indivíduos e grupos em distintas esferas da vida pública. Não se trata, pois, exclusivamente da educação realizada no interior da instituição escolar, com seus programas, atividades e procedimentos próprios, com seus ritmos e tempos próprios, arquiteturas, mobiliário e tudo que compõe sua rica cultura material. Desse modo, ao alargar a compreensão do conceito de educação, os gestos de ler, ver, ouvir e contar, tão característicos do historiador, podem trazer à cena o que antes estivera no silêncio, nas entrelinhas dos textos, na exterioridade da fotografia, na sombra da pintura e até mesmo no esquecimento. É sempre adequado recordar que foi preciso encontrar um lugar para as histórias dos esportes, sobretudo para percebê-las como capazes de contar trechos das histórias regionais, locais, nacionais e também globais. Isso porque as histórias dos esportes são aquelas que tratam do que é mais íntimo e individual, mas também do que é mais público e coletivo. São histórias das técnicas corporais que vão construir diferentes modalidades esportivas. São também histórias da produção de novos espaços, aparelhos, materiais para sua confecção, que, por sua vez, voltam a incidir nas técnicas do corpo. São histórias de conjuntos de atividades que vão compor também os currículos escolares, nos quais emerge o ensino dos esportes e das ginásticas. São também histórias das diferentes formas de divertimento que foram engendradas pelas sociedades modernas, divertimentos que, sob a forma de esportes, criaram espaços específicos, tanto de práticas quanto de espetáculos, e estabeleceram, por exemplo,
novas e inéditas relações com a natureza e seus elementos. Histórias que entrelaçam esporte e educação, compreendida aqui nesse sentido amplo que eu evoquei, são, pois, histórias de mulheres e homens que experimentam o confronto físico em condições regradas e seculares, por vezes extremas. São histórias que, ao contar sobre um esporte, contam também das transformações das técnicas e dos materiais, das tecnologias e das temporalidades, das arquiteturas e das vestimentas, da sensibilidade de uma época. A pintura do século XIX, período de institucionalização mais acentuada do esporte moderno, atesta um lugar de certa centralidade dessa prática. Inúmeros artistas tomaram o esporte, ao lado do circo, como temas de suas telas, considerando sua força como expressão da vida urbana e moderna, que expressava uma nova sensibilidade. Como escreveu Huizinga em sua memorável obra O Outono da Idade Média, as imagens e também a literatura e com dimensões das épocas passadas que necessitam ser consideradas, sobretudo no que se refere aos sentimentos e às emoções, e nessa direção, aos modos de se conceber a educação, compreendida aqui neste sentido amplo. As histórias dos esportes, sempre no plural, portanto, permitem estabelecer comparações entre técnicas e habilidades, entre razão e emoção, entre o que é singular e aquilo que é universal. Afinal, como foi possível que o simples ato de andar de bicicleta, velejar, lutar, remar, jogar diferentes jogos com bola, caçar, passassem de simples divertimentos, meios de transporte, atividades cotidianas e de sobrevivência ou de defesa, a práticas esportivas? Meu objetivo aqui é analisar algumas dessas características desse processo de transformação, enfatizando sua institucionalização e o prazer, a aventura, a alegria que o esporte moderno também aporta, aspectos que consideramos pouco interrogados no âmbito da pesquisa em história do esporte e também da ginástica, como vocês verão. Afinal, todas as épocas e todos os fenômenos humanos guardam sua parcela de sofrimento, tristeza, opressão, dor, mas também alegria, prazer, contentamento, encantamento. Retomo aqui Huizinga, em obra já citada, na qual insiste na imagem na literatura como fontes privilegiadas para captar a sensibilidade de uma época. E também com Huizinga para mostrar a complexidade, a ambiguidade de sentimentos, a mistura de sofrimento e de felicidade, a mistura de dor e alegria que se fazem presentes nos fenômenos. Eu cito aqui um pequeno trecho do Huizinga que me auxilia na justificativa do conteúdo central desse seminário, que foi construído por hipóteses que eu aqui evoquei. Assim escreveu Huizinga, e eu cito, abre aspas, no período final da Idade Média, o tom geral da vida é de amarga melancolia. Será que essa sociedade foi de fato mais infeliz do que outras? Com poucas exceções, encontramos apenas lembranças de briga, ódio, maldade, ganância, selvageria e miséria. Será que para ela nunca houve uma doce alegria e uma felicidade tranquilas? É bem verdade que cada época deixa mais rastros do seu sofrimento do que de sua felicidade. Suas desgraças se tornam sua história. Uma convicção, talvez instintiva, nos diz que a soma total de paz e de felicidade destinadas às pessoas não pode variar muito de uma época para outra. E o brilho de felicidade do final da Idade Média também não passou despercebido. Ele sobreviveu na canção popular, na música, nos horizontes quietos das pinturas de paisagem e nos rostos sombrios dos retratos.
Dura e colorida, a vida era capaz de tolerar o odor misturado de sangue e rosas. Pouco nos chegou do lado claro dessa vida. Gente, alguém está dizendo que sumiram as imagens. Alguém pode me ajudar aí? Tá tudo bem. Bom, seguindo então. Então eu fecho as aspas do Huizinga, né? Quando ele termina dizendo que pouco nos chegou aqui do lado claro dessa vida. Pensemos então, como Rodel, na longa duração. Nessa temporalidade longa, nós constatamos significativos conjuntos de práticas largamente representadas por distintos registros, onde constatamos o confronto físico consigo mesmo, com o outro, com outros, ou ainda com a natureza e seus elementos. Trata-se, portanto, de uma permanência na história, que, entre rupturas e continuidades, permite a constatação de que inúmeras possibilidades de expressão física, individual e coletiva, surgem e se diversificam, afirmam-se e desaparecem, transformam-se ou se hegemonizam. Necessidade de sobrevivência, mera exibição, divertimento, espetáculo controlado, comparação de performances, treinamento para a guerra. Essas seriam algumas das possibilidades de expressão física individual e coletiva que talvez, pouco a pouco, foram sendo incorporadas pelo esporte moderno. Nesse sentido, há uma complexidade em sua análise, pois... Eu me distraí aqui com a... Eu me distraí com o chat, eu não posso me distrair. Nesse sentido, há uma complexidade em sua análise, pois, afinal, como foi possível que se operassem transformações tão profundas, que expectativas e promessas em relação ao corpo afirmassem qualidades físicas tão distintas, que espaços e tempo, principalmente tempo, fossem completamente revistos para que uma nova e inédita prática pudesse existir? Certamente porque o esporte moderno aportava também possibilidades de lidar com o corpo, com sua educação e com o espetáculo que dele decorre a partir de dimensões antes ausentes, ou colocadas em segundo plano, tais como o prazer pelo esforço físico, o gosto pela superação de um resultado, a alegria e o contentamento de chegar ao fim de um jogo, a consciência da igualdade de condições para obtenção do resultado de uma performance individual ou coletiva, entre outros que poderíamos evocar aqui. Seria sempre adequado lembrar aqui que numerosos gestos e mesmo afrontamentos físicos tomados como divertimento são totalmente novos no início do século XIX. Novas práticas introduzem jogos que não existiam antes, e onde já se podem identificar indícios do que se vai denominar de esporte moderno. Como sublinha Georges Vigarelot, e eu cito, a história do esporte mostra a nossa relação com a temporalidade, com as formas de comunicação e as maneiras pelas quais a cultura dos jogos entrou na modernidade. Mostra que o esporte é uma maneira de apreender como e por quais razões uma coletividade escolhe certos jogos e passa a existir por meio de sua realização. É um modo de entender nosso gosto pelo enfrentamento físico, pelos investimentos feitos dentro e fora de uma equipe. Fenômeno urbano, o esporte moderno encarna signos, sentidos e sensibilidades desse novo lugar da vida social que é a cidade. É desse modo que se constitui como instituição e como prática. Essa última, com possibilidades inéditas de liberdade de movimentos, trazendo à cena urbana novas qualidades físicas, como a velocidade, ao lado de inúmeras técnicas totalmente transformadas que se materializam para produzir a prática, mas também o espetáculo. É desse modo que, ao estudar o esporte moderno, podemos analisar o percurso das técnicas,
a fabricação e utilização de uma infinidade de materiais que, por sua vez, interferem na técnica de execução, permitindo constantes superações em relação ao tempo, ao espaço, mas, sobretudo, ao próprio corpo. Isso porque, e tomando autores clássicos como Norbert Elias, Alain Gutmann, Pierre Bourdieu, Georges Vigarello, o esporte moderno estabelece rupturas profundas com rituais festivos e religiosos, calendários e lugares. Trata-se de uma nova prática que, para existir, precisa inventar espaços totalmente novos, materiais, regras, e colocar o tempo de sua realização como central. É o esporte moderno que, ao criar um dispositivo de regras, cria também as condições, mesmo que lentas, de garantia de que qualquer jogo, antes disputado de forma diferenciada em cada cidade ou região, de acordo com conveniências locais e de seus participantes, bem como de sua classe social, passe a ser disputado da mesma forma, independentemente da época e do local em que se desenvolve. Instala-se com essa nova prática a ideia da igualdade de condições para sua participação. Trata-se, sobretudo, de um rompimento com o que é cotidiano, ordinário, e instala-se uma mudança muito acentuada na prática, no espetáculo e em sua organização, que vai necessitar sempre de mais institucionalização. Não seria menor pensar também nas multidões que o esporte engaja desde seus primórdios, seja em sua prática, seja no espetáculo que produz e que se potencializa pela sofisticação tecnológica da imagem, inicialmente as pinturas, depois as fotografias, o cinema, a TV e toda a abundância de imagens do mundo digital. Antes dele, né, antes do esporte, fora do circo e de outras formas de exibição das proezas físicas, a ginástica também engajou multidões, e eu falarei disso em minha nota 2. Território masculino, o esporte muito rapidamente é transgredido por mulheres que desejam praticá-lo, pois em seus diferentes formatos se podem experimentar uma incrível liberdade de gestos, de desafios individuais e coletivos. Se podem incorporar técnicas múltiplas, se podem inventar vestimentas que vão atender a especificidades de cada modalidade. Enfim, afirmar-se como grupo humano, conforme tão bem analisou Vigarello. Existiria, então, hipoteticamente, uma dimensão mais leve, alegre, prazerosa, de contentamento pela possibilidade de superação de si no confronto com suas limitações físicas e psicológicas, no encontro com o outro, no confronto com a natureza e seus elementos, ou ainda com uma nova topografia do espaço e a utilização de diferentes materiais portáteis? Seria essa dimensão mais leve apenas ausência de consciência política, alienação? Seria o esporte moderno somente um fenômeno de manipulação e de opressão, de eliminação e de exclusão? Seria o esporte moderno apenas um lugar de expressão de nacionalismos, de racismo, de misoginia, de homofobia extremas? Ou o esporte moderno, como todo fenômeno social, comportaria e aportaria uma miríade de complexas dimensões, afirmadas ou negadas, em função dos valores próprios de cada sociedade ou momento histórico? Se não, por que razão, em diferentes momentos históricos, grupos humanos muito distintos o elegeram para também afirmar sua existência? Pensemos inicialmente nas mulheres. A interdição às mulheres de praticar esportes é encontrada em uma longa duração por razões que mudam com o tempo, mas a interdição persiste. Contudo, persistem também em uma longa duração
iniciativas originais de transgressão por parte delas para poder praticar esportes. Tomo aqui 3 exemplos. O primeiro que elejo não significa dizer que seja o primeiro cronologicamente. É aquele de 3 mulheres que participam de uma prova de ciclismo entre Paris e Rouen no ano de 1869, um ano antes da interdição para esse tipo de prova, que vai ocorrer exatamente em 1870. O segundo exemplo é aquele das corridas a pé, que também eram realizadas por mulheres, porque não havia nenhuma interdição na letra das leis. Contudo, desde que elas participam, imediatamente se cria uma legislação que interdita a prova para elas. O terceiro exemplo é aquele das travessias a nado, que pouco a pouco foram incorporando mulheres. E em algumas provas foram elas as vencedoras, como foi bem aquele da primeira travessia a nado do Rio da Prata, saindo de Colônia, no Uruguai, para Punta Lara, na Argentina, travessia que foi realizada por Lilian Harrison, que, conforme sublinha o autor da pesquisa, Pablo Charagrodsky, a referida prova jamais fora realizada por um homem. Daqui a pouco ela já vai aparecer aí, tá? Está aí a Lilian Harrison. E para ficar com uma prova que já incluía mulheres desde a sua primeira edição, a primeira travessia de São Paulo a nado, realizada no ano de 1924, no Rio Tietê, lembremos que ela foi vencida pela nadadora Jandira Barroso, que, aliás, como vocês veem aí, vestia um ousado maiô para a realização da prova. Portanto, não seria menor falarmos de mulheres que praticam esportes, apesar de todas as interdições e mesmo daquelas largamente divulgadas pelo Barão de Coubertin, que considerava antiestético ver as mulheres praticando esportes. Felizmente, elas não levaram em conta as impressões e as opiniões misóginas do conservador Barão e continuaram a praticá-lo. Contudo, e é importante sempre sublinhar, foi necessário esperar pela segunda metade do nosso século XX para que elas pudessem aceder a quase todas as modalidades esportivas e algumas mesmo somente no século XXI, como foi bem o caso das 3 armas da esgrima, que as mulheres só puderam praticar o sabre e a espada no século XXI. Em inúmeras e quase majoritárias análises acerca das histórias do esporte moderno, encontramos perguntas e problematizações centradas apenas como de celebração de nacionalismos extremos, como foi o caso da Olimpíada de 1936, realizada em Berlim, sob o regime nazista, ou a Copa do Mundo, realizada na Itália, em 1934, com o governo fascista de Mussolini, pronto para usar o torneio como meio de promover o fascismo por meio do espetáculo esportivo. Contudo, é preciso tirar do esquecimento as tentativas de se contrapor ao nazismo e ao fascismo, como foi o caso dos Jogos Paralelos, organizados em 1936 pelo Comitê Catalão para o Esporte Popular, em contraposição à Olimpíada de 1936. Ou ainda, pensar em nós mesmos, no Brasil. E o que fizemos lá no início da década de 1980, e quem é da educação física vai lembrar disso, os mais velhos, em torno do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, quando começamos a produzir outras narrativas e representações do esporte e, mais amplamente, da educação física escolar e dos lazeres, como práticas que podiam também expressar embates, jogo de forças, afirmar liberdades individuais e coletivas. Essas práticas podiam ser espaços habitados por um corpo em movimento, individual e livre, e assim contribuir com a redemocratização de sociedades, como foi o caso do Brasil daquele período e de todo o debate em torno da nova Constituição, que incluiu um capítulo sobre o direito ao lazer. Isso não é pouco.
Portanto, há um desejo de tomar o esporte moderno para si e de fazê-lo progredir sob outros valores. Se não, e para além da resistência das mulheres, por que as inúmeras associações de trabalhadores urbanos de diferentes setores, sejam da indústria, sejam do comércio, buscaram afirmar sessões voltadas aos esportes, ou ainda da população LGBT e dos campeonatos mundiais realizados por esses grupos, por esse grupo humano, como também demonstram os amplos e consistentes estudos do Wagner Camargo, entre outros estudiosos desse objeto e problema de pesquisa tão caro aos nossos dias? Opressão de um lado, liberdade e prazer de outro, ou, mais amplamente, afirmação do que é caro ao mundo popular, a celebração da força física, das proezas do corpo, centrais nos espetáculos populares, como, por exemplo, o circo. As lutas também. Os exemplos são inúmeros e confirmam que a instituição, a prática e o espetáculo possuem dimensões pouco interrogadas e mesmo analisadas. A dimensão da alegria, do prazer de dominar o corpo em situações por vezes extremas, de confrontar resultados e avançar na experiência coletiva a partir das qualidades físicas e psíquicas individuais, postas a serviço do grupo, ou ainda de estabelecer novas relações com a natureza e seus elementos, abandonando o medo e o receio que esses elementos aportam, pode trazer trechos não contados da relação entre esporte e educação na história. Afinal, é de uma instituição, de uma prática e de um espetáculo que educa e diverte que o esporte se constitui. Mas vamos evocar agora e aqui a ginástica, essa forma específica e também especializada de educação do corpo que se afirma desde fins do século XVIII e buscar indícios de que essa prática também não se explica apenas pela disciplina e pela ordem. Ela também apresenta dimensões de alegria e prazer, de afirmação de laicidade e de secularização. Eu passo agora, então, para a segunda nota, intitulada Antes do Esporte, a Ginástica, entre regras, leis, práticas e espetáculos. Muito mais do que outras atividades voltadas à educação e aos divertimentos, que comportam também o espetáculo, tomadas em uma longa duração, aquilo que se convencionou chamar de esporte apresenta algumas características e dimensões bastante distintas. A galera da ginástica aqui batendo palma, de quase tudo o que existiu antes, características e dimensões que, contudo, guardam certas proximidades com uma prática bastante difundida na Europa desde fins do século XVIII, que é a nossa velha e querida ginástica. Desde esse período, mas sobretudo ao longo do século XIX, a ginástica se constitui como instituição, como prática e como espetáculo. Foi assim que esteve presente em proposições educativas escolares ou não, voltadas à vida pública, muito antes do surgimento do esporte moderno. E de ser por ele transformada. Como instituição, a ginástica também rompeu com calendários religiosos, com festas populares, e inventou datas e comemorações. No caso francês, celebrou a República e afirmou características laicas da educação corporal. Personagem da vida urbana, tal qual o esporte será, ela encarna os novos códigos que ali se instalam, se afirmam, se multiplicam, pois ali se impõem necessidades antes inexistentes e mesmo inéditas. Tempo mecânico, gestos precisos, velocidade de ação, sincronia de movimentos, regulação de mecanismos e atitudes íntimas, automatização de gestos, de comportamentos, reorganização de sociabilidades. A ginástica nasce na complexa rede de saberes, conhecimentos e práticas que se tece e emerge no século XVIII, o século das luzes, constituído pelo lugar privilegiado das letras, do desenvolvimento da alfabetização e da difusão da leitura,
sobretudo graças à imprensa. Ela seria, então, uma espécie de alfabeto do corpo, tal qual seriam as primeiras letras para o aprendizado da leitura e da escrita, processo central na criação e na consolidação do Estado moderno no Ocidente. A ginástica afirma um tipo de conhecimento e de prática que dá lugar a uma concepção cara ao período, qual seja, a de que o movimento não apenas corrige, mas ele também educa. Se os ortopedistas, como era bem o caso de Henri de Beauregard, já haviam acordado a ideia, desde fins do século XVIII, ao lado de inúmeros pensadores, inclusive de Rousseau, de que o movimento pode corrigir no corpo um defeito da natureza, outros médicos, pedagogos, filantropos e pensadores concordavam que os exercícios físicos, na forma de ginástica, muito mais acessíveis, poderiam efetivamente se colocar a serviço da educação do corpo das crianças e dos jovens em diferentes espaços sociais que se afirmarão ao longo de todo o século XIX. A ginástica ecoa vozes do passado, encarnando-se até mesmo nos romances realistas e naturalistas, não só do Velho Mundo, mas também das Américas. Flaubert, Balzac, Machado de Assis, Raul Pompeia, são alguns escritores, entre tantos outros, que acolhem a ginástica em seus romances e contos e que lhe dão certo destaque. Essa prática, que vai insistir no movimento que educa, guardou relações muito próximas com o mundo das artes, o canto, o teatro, a dança, o circo, e soube recolher da vida ordinária sequências de exercícios físicos com ou sem a utilização de aparelhos manuais ou de demonstração de performances acrobáticas, copiados literalmente do mundo do circo, numa simbiose, numa sincronia. Ela também copiou elementos dos jogos populares e dos jogos da nobreza. A ginástica transforma-se, então, em uma verdadeira novidade didática, em um momento em que as ortopedias perdem espaço. É interessante observar, contudo, que a ginástica, ela se contradiz ao mesmo tempo com a ortopedia, porque ela vai se valer de alguns princípios de análise que são próprios, né, na intervenção corporal do mundo das ortopedias que a precederam, insistindo em movimentos divididos e compartimentados para... O que ela vai fazer? Ela vai criar e reforçar os equilíbrios musculares. Espera um pouquinho. Ela vai reforçar os equilíbrios musculares. Ela vai criar as sistemáticas voltadas à prevenção de toda forma de deformação. Ela vai fortalecer as diferentes partes do corpo, estabelecer novas relações com a natureza. Nós vemos aí as praças de ginástica ao ar livre. Fortalecer as diferentes partes do corpo. Ela vai estabelecer novas relações com a natureza e seus elementos, com a vida ao ar livre. Se as letras podem ser disseminadas através de métodos bem precisos e universais, se saber ler e escrever permite ensinar tudo a todos, como dissera Comênios ainda no século XVII, em sua Didática Magna, então haverá também um método, um conhecimento específico e básico capaz de disseminar não apenas exercícios que corrigem, mas também e, sobretudo, exercícios físicos que educam. Eis aqui o terreno fértil no qual a ginástica é semeada em fins do século XVIII, cuja florescência e afirmação ocorrerão no século XIX, sobretudo pelo ineditismo de propor gestos que não são feitos na vida ordinária, em propor uma ordem, uma sucessão e sequências de repetições muito bem definidas, distribuídas no tempo, olhem a categoria tempo, no tempo preciso de uma lição. A ginástica apresenta, assim, um trabalho totalmente inédito, movimentos deliberadamente mecânicos, roupas específicas que exibem e sublinham formas corporais, além de cálculos precisos de progressos efetuados. Ela inventa um arsenal de referências físicas cujo herdeiro será o esporte moderno.
A preocupação com o cálculo dos progressos efetuados se completa com a insistência na necessidade do registro de forças e de seu desenvolvimento, das justificativas fisiológicas que permitem uma análise mais acurada acerca das funções orgânicas, da ordem dos gestos e de suas eficácias, como tão bem analisou André Roche. Ora, não havia antes dela preocupações desse tipo que despertassem o interesse da ciência moderna fora da ortopedia e da medicina. Vejamos que o simples ato de registrar e comparar forças supõe já transformações, mesmo que lentas, em uma cultura do corpo, e muito mais ainda em uma proposição de uma possível educação mais dirigida e especializada, voltada ao corpo. Registrar e comparar forças implica também na reflexão acerca da emergência das preocupações voltadas à saúde, das transformações morfológicas, preocupações voltadas ao aumento das performances e das suas respectivas comparações, o que traz à cena a ideia, ainda inédita, de treinamento corporal. Essas transformações de uma educação do corpo passam a considerar, sob bases científicas, também a topografia do espaço, as didáticas, os discursos acerca das fisiologias, das taxonomias dos exercícios e sua utilidade. E é como instituição dotada de uma organização moderna, nacional, centralizada e permanente, regida por estatutos de tipo associativo, que a ginástica se afirma, sobretudo ao longo do século XIX, em diferentes países europeus. Parece importante sublinhar aqui que essa instituição dirige-se basicamente aos jovens das classes populares dos meios urbanos. Ela não se destina à burguesia e menos ainda à aristocracia, o que não quer dizer que indivíduos dessas classes sociais ou desses meios sociais não a praticassem, mas ela não se dirige a eles. A ginástica segue despertando a atenção de cientistas que se dedicam ao estudo do movimento. E aí nós já estamos bem no século XIX. Nunca é demasiado recordar que a análise do movimento mais singelo e daquele mais vigoroso foi um projeto audacioso que acompanhou a humanidade. Nele, arte e ciência perseguiram e fabricaram projetos múltiplos de compreensão e análise do movimento, sendo que em alguns deles a ginástica se tornou um objeto bastante privilegiado. Esse foi o caso de um dos encontros memoráveis entre arte e ciência, protagonizado pelo médico fisiologista francês Etienne Jules Marais, em fins do século XIX. Vocês estão vendo aí algumas imagens. Em seus estudos sobre o movimento humano, a ginástica e alguns esportes foram centrais. Faço um pequeno parênteses, né, para lembrar aqui que Etienne Jules Marais talvez tenha realizado o desejo formulado por Leonardo da Vinci no que se refere ao estudo do movimento, dado o acúmulo que Etienne Jules Marais encontra no seu tempo para o estudo do movimento, algo que não existia no momento em que Da Vinci, com sua paixão pelo movimento dos homens, dos bebês, dos adultos, das crianças, dos animais, das nuvens do céu, do vento, do fogo, né? Tão bem retratou, mas que, na verdade, não conseguiu realizar a tal ponto quanto Etienne Jules Marais. Fecha o parênteses. Marais era um apaixonado pelo movimento e entendia-o como expressão da vida. E ele pensava ser prudente, então, conhecer em profundidade e abrangência a gênese dos movimentos do corpo. Para o velho senhor do Collège de France, a vida, em todas as dimensões e propriedades, era traduzida pelo movimento. E se o corpo em movimento escrevia-se a si mesmo, seria então necessário aprender a lê-lo. Para ele, a imagem seria o registro mais poderoso para analisar o movimento em profundidade e abrangência. Uma das técnicas de captura da imagem que ele inventou foi a cronofotografia.
essa técnica capaz, essa técnica que seduzia tanto pela perfeição com que traduzia o movimento executado, quanto pela fidelidade de seus resultados revelados em gráficos de referência do espaço, do tempo e das distâncias percorridas. Eu quero abrir aqui um pequeno parênteses, né, para dizer que os estudos de Etienne Julie Maré, e vocês vão ver já aí uma imagem, duas imagens interessantes aí que estão na tela, os estudos do Maré, ao lado dos estudos do fotógrafo americano Edward Muybridge, esses estudos foram muito importantes e os pintores, de fato, começaram a rever suas telas, né? Se nós olharmos, por exemplo, o quadro do Serrat e o quadro do Géricault, nós vamos ver os cavalos aí, né? O galope do cavalo, o voo, né, no galope do cavalo. Quer dizer, o Maré, ele vai, de fato, interferir aí no campo das artes, né, quer dizer, numa relação íntima entre a arte e ciência que se produziu, e depois nós vamos ver ao longo das primeiras décadas do século XX, né, nós temos um dos exemplos aí, o italiano Giacomo Balla, né, entre tantos outros, também são pintores que vão lidar aí com essa imagem. Eu acho que nós temos a imagem do Giacomo Balla ainda aí, em que esses estudos do Maré determinaram para a pintura, né? Fecho parênteses aqui, e quero voltar, então, à ideia, né, que eu falava da ginástica, sobre os espetáculos, o quadro do Balla, né, com a senhora com o seu cachorrinho. Eu quero lembrar aqui, né, voltar à ideia dos espetáculos laicos que a ginástica protagonizou, espetáculos esses que eram seguidos por multidões. E os praticantes, né, os seus praticantes, eles eram saudados como artistas. Havia ali uma alegria em ver os corpos audazes e velozes que desafiavam as alturas e se equilibravam em aparelhos, que faziam acrobacias, que mergulhavam no vazio dos saltos em direção ao infinito. Os acrobatas, sejam do circo, sejam da ginástica, eles desafiavam a ordem do mundo. Eles invertiam a ordem do mundo. Assim, como escreveu Huizinga a propósito do lado claro e luminoso da Idade Média, eu afirmo aqui que pouco nos chegou desse mundo claro, colorido e alegre da velha ginástica, analisada quase que exclusivamente sob a perspectiva da ordem militar, da rígida disciplina, da cruzada higienista, da ausência de alegria e de prazer. Vejamos aqui dois exemplos de um manual de ginástica alemão do fim do século XVIII, escrito por Gudmunds, que foi amplamente estudado por Evelise Engarten-Quitzel, a quem eu agradeço aqui a tradução dos pequenos trechos que eu lerei aqui, né? Evelise desenvolveu uma belíssima tese de doutorado com esses estudos e acho que no momento ela prepara uma tradução de um dos manuais do Gudmunds em espanhol, o que vai ser uma maravilha para nós, pesquisadores da ginástica. Mas, enfim, então eu cito aqui o manual do Gudmunds, escrito em 1793, onde ele vai dizer, eu abro aspas, a ginástica é o trabalho na forma de alegria juvenil, fecha aspas. Outra citação, para divertimento, ou mesmo como uma excelente prova da proficiência dos aprendizes, o instrutor os conduz, ocasionalmente, até um local com um grande número de árvores. Ele conta até 15, período em que cada aluno deve subir o mais rápido possível em alguma árvore, de forma que não possam mais ser alcançados pela vareta em sua mão. Todos se esforçam em meio a muitas risadas para escapar da vareta. Pensam que é um animal que os persegue. Quem não é ágil o suficiente é atingido e se redime com alguns golpes muito cômicos. Assim, e para além de uma prática que comporta também a alegria e o prazer, para além de ser uma técnica de uma pedagogia, a ginástica foi uma instituição que alimentou ideias e ideais de educação republicanas e de laicidade,
aspectos geralmente esquecidos nas narrativas de sua história no século XIX, e afirmar a laicidade nesse período não é pouco. Desse modo, a instituição ginástica se constitui como vetor de integração e laicização, ao abrigar práticas oriundas de jogos e danças aristocráticas e populares, de jogos tradicionais, de festas e ritos populares, do mundo circense, do teatro, da música, da dança, mas também das paradas, manobras, dos desfiles militares. É evidente que os espetáculos populares de exibição de força, os jogos tradicionais, as festas religiosas e pagãs, ou seja, as referências mais antigas e mesmo as referências mais antigas de destreza e mesmo, eu diria, de brutalidade, como expressão do movimento corporal em sua espetacularização, não desapareceram com o surgimento da ginástica. O que ela traz como instituição, em suas especificidades regionais, no diálogo com o nacional, sem dúvida, é uma maneira nova de pensar e executar os gestos, e ainda um desejo de difundir princípios republicanos, laicos, e enfraquecer a influência da religião sobre a sociedade, afirmando sua secularização. Aqui nós temos aproximações com o esporte moderno, pois não seria ele também o resultado de transformações dos jogos antigos, dos divertimentos e das recreações ingênuas, populares e aristocráticas, dos espaços pré-existentes, de regras fluidas, de esboços de igualdade de chances? Como instituição, ela já esboçava isso, e seu sucesso nesse período deve-se também a essas características em que se destaca seu sincretismo. Há outro aspecto que se coloca também para o seu sucesso, o deslumbramento da sociedade oitocentista pelo espetáculo de massa. O espetáculo da exatidão, sempre por ela protagonizado, lembremos que o circo também tem isso, né, na sua gênese, né, a ideia da exatidão, mas a ginástica inventa isso de outro modo, ela vai criar outro tipo de regra, certamente apresenta dimensões que são esquecidas. O que há de mais moderno que esse gosto pelo espetáculo do corpo treinado para a demonstração de performances, fora do mundo da dança, fora do mundo do teatro, fora do mundo do circo? Que desafios seriam postos em ação para essas execuções? Que sentimentos e emoções eles mobilizariam? Seriam somente dor e sofrimento, disciplina e opressão, militarização, higienização? Aparentemente próximos, a ginástica e o esporte possuem muitos traços comuns, possuem semelhanças. Se reagrupam em sociedades e organizam encontros regulares. Criam calendários. Ambos possuem uma visão construída e amplamente estudada do movimento corporal e mesmo de treinamento corporal. Não há nada de natural neles. São seculares, portanto, tentam afastar-se das festas e das comemorações religiosas, dos calendários religiosos. Criam vestimentas, espaços e aparelhos específicos. Utilizam o tempo mecânico para marcar seus espetáculos e as suas fases de execução. Contudo, como observa Georges Vigarelot, suas diferenças são também bastante acentuadas. A ginástica como instituição, ela se inscreve em sociedades cujos projetos patrióticos estavam claramente definidos e contavam com uma adesão popular, no caso alemão, e com o cultivo do fervor republicano, no caso francês. Já o esporte moderno se constrói em um universo no qual a sociedade industrial dá o seu sentido total, ou seja, aquele da performance e do recorde, das regras estritas e universais, da igualdade absoluta de condições para sua prática, sobretudo de um espetáculo ainda mais profano e independente das festas da velha sociedade religiosa. Eu passo agora para a minha nota final, mais 2 minutinhos e eu termino. Então, eu falei aqui de procedimentos científicos que se ocupam do gesto e do movimento. Eu falei aqui de instituição, de comparação de forças,
de racionalização, de laicidade, de secularização, características fundantes do esporte moderno, segundo Alan Gutman, autor que o decodificou, que tão bem nos auxilia na compreensão daquilo que tão bem caracteriza o esporte moderno. Mas talvez, e para além do que aproxima e distancia essas duas instituições, ginástica e esporte, que se ocuparam e se ocupam ainda de formas inéditas de educação dos corpos desde o século XVIII, em que prática e espetáculo as constituem, eu quero finalizar recolocando aqui a hipótese central que eu evoquei inicialmente nesse seminário, qual seja, a de que ginástica e esporte possuem dimensões leves e alegres, aventureiras e seculares, que devem ser interrogadas, que comportam e aportam também e paradoxalmente uma imensa liberdade do corpo em movimento, individual e coletivo. Assim, eu perguntaria o que ele, esporte, traz lá no século XIX, sobretudo para os processos educativos, escolares ou não, e que a velha e querida ginástica não oferecia. Bem, seguindo o que alguns historiadores assinalam, seria, em resumo, a junção entre divertimento e condicionamento, treinamento físico e psíquico, ou seja, uma dimensão que a instituição ginástica não conseguiu incorporar em seu tempo, pois não havia para ela essa demanda, não havia para ela essa necessidade, ou mesmo essa pergunta. Então, mesmo que semelhanças existissem entre essas instituições educativas do século XIX e XX, a velha ginástica, como a denominam carinhosamente alguns historiadores franceses, respondeu a questões do seu tempo. E em seu tempo ela foi secular. Ela buscou garantir igualdade de condições de execução de um gesto. Ela inaugurou ideias de treinamento corporal, de racionalização de exercícios e também de espetacularização dos corpos treinados com rigor e método, incorporando e, ao mesmo tempo, rompendo com práticas tradicionais e bem ao gosto popular. O esporte moderno, sem dúvida, embora traga semelhanças, aporta outros componentes que irão se agregar a esses que a velha ginástica já havia consagrado, ou seja, há um movimento que educa e há um movimento que corrige. Prática nova e mais amplamente sistematizada no século XIX, sobretudo em suas décadas finais, o esporte moderno seduz, arrebata, encanta pela sua preciosa capacidade de exercitar o corpo brincando. Junção entre divertimento e condicionamento físico e psíquico, essa prática possibilita uma compreensão mais apurada das próprias forças e das forças dos outros, do que é íntimo e individual e do que é público e coletivo, da necessidade de regras precisas de espaço, de tempo, de vestimenta, de materiais, acentuando a impossibilidade de realização do jogo ou do confronto sem a precisa, e aí nos dois sentidos dessa palavra, igualdade de condições. O esporte moderno, sobretudo aquele que incorpora os jogos coletivos, ou seja, uma equipe esportiva, estimula novas sociabilidades e novas sensibilidades, pois os estritos códigos do jogo interferem nas vontades individuais em benefício de uma almejada vontade coletiva. Seguindo as análises de André Rocha, é como se os jogos e o esporte, principalmente o coletivo, representassem uma forma de ginástica que vai responder a um só tempo a duas exigências das crianças e dos jovens, escolares ou não, a necessidade de exercício e a necessidade de prazer. Ideias de calma e repouso, de contato e de confronto com a natureza, são situações novas evocadas na composição de uma educação dos corpos dos habitantes das cidades na virada do século XIX para o século XX, e que o esporte responde perfeitamente. Se analisarmos sua complexidade, é possível ler alguns indícios desse lado luminoso e alegre que eu evoquei aqui. Pensemos, então, no riso e no júbilo, no prazer dos desafios corporais regrados,
nas novas sensibilidades que permitiram o uso das praias e dos rios, não apenas para o trabalho, mas para a diversão, com o nado, o passeio de canoa, o remo, as regatas, o jogo de polo, as singelas caminhadas nas beiras dos rios. Talvez pudéssemos falar aqui de uma relação mais amorosa com a natureza, essa relação inventada pela vida urbana, aquela dos parques, dos jardins, das praças desenhadas no coração das cidades. E para insistir na aventura, na alegria, no júbilo e no contentamento, aspectos que eu considero pouco analisados em relação a uma história do esporte, e mais amplamente da ginástica, e até mesmo da educação física, é preciso, como escreveu Huizinga, capturar os detalhes que repousam nas fontes constituídas, pois uma relação prazerosa e aventureira com a natureza e seus elementos, lugar de jogo e esporte, piquenique e festa, também escapa dos enquadramentos evocados pela bandeira do higienismo e de um pensamento educacional conforme aos seus preceitos, ou ainda de serem essas práticas e representações a expressão única de alienação ou de afirmação de regimes totalitários e autoritários. O lugar das práticas gímnicas e esportivas, e mais amplamente daquelas recreativas, da vida ao ar livre, assim, puderam também representar aventura e contentamento, jogos corporais com os elementos da natureza. Aliás, o esporte moderno expande essa relação mais próxima com a natureza e seus elementos. As águas dos rios e dos mares são os seus primeiros estádios. O esporte moderno propiciou uma relação totalmente nova, não apenas com o corpo, mas também com o ambiente, sobretudo aquele da natureza, algo que a ginástica francesa e alemã também fizeram, e nós pudemos ver aqui em algumas imagens. Ele engajou multidões à beira dos rios e do mar para assistir regatas, competições de natação, e também contribuiu para desenvolver esse gosto pelos espaços abertos, pela vida ao ar livre, criando e mesmo inventando o que eu denominei de ideário de vida ao ar livre. E eu concluo, então, evocando novamente Huizinga, para enxergar o tanto de alegria e contentamento que também puderam existir e podem existir no âmbito dessas instituições, práticas e espetáculos voltados a uma educação específica e especializada dos corpos dos habitantes das cidades. Muito obrigada. Estamos aqui, as milhares de referências, fica difícil ler. Palmas virtuais. Bom, gente, agora estamos aqui para a nossa conversa, né? Maria Silvia. Olá. Gente, eu esqueci de falar uma coisa importante, né? Eu acho que agora vocês entenderam a delicadeza da Maria Silvia na composição do cartaz, né? Porque aí, depois da minha fala, quer dizer, o cartaz fica ainda mais... o cartaz do evento, né, que a Maria Silvia concebeu, fica ainda mais, eu diria, central aí na nossa conversa. Obrigada. Então, você se referia ao cartaz, né, Carminha? Só para dar um adendo aí, que nós, quando elaboramos o cartaz, eu também queria destacar a participação essencial do João Paulo, né, na confecção do cartaz, né? Então, foi muito bom. É verdade. Obrigada, João Paulo, isso mesmo. Carminha, muito obrigada pela sua linda apresentação, muito boa, excelente, né? E tenho aqui algumas reflexões e perguntas, né, que foram feitas, e vamos esperar para ver se tem mais algumas outras aqui. Eu vou fazer algumas perguntas que foram feitas, tá? Eu vou repassar para você. O Juan Leal Garcia, ele faz um comentário, né? Quando você se refere à educação do corpo, né? Educação do corpo, acho que ele deve estar pensando provavelmente em Foucault, educação que forma, né? E conforma corpos dóceis, né? A interdição dos corpos femininos, né, teria sido promovida pela
pela verdade do patriarcado? Você gostaria de fazer algum comentário sobre... Bom, eu acho que posso fazer um comentário geral. Eu acho que as minhas hipóteses, elas não partem daí, né? Eu acho que essa é uma dimensão que, sem dúvida, está presente. Mas eu acho que, ao longo da história, as fontes são abundantes em mostrar, né, no caso das práticas corporais, como as mulheres, elas estão, para pensar nas mulheres, porque foi evocado aqui, como elas vão à luta para poder participar de práticas corporais viris, né? Para usar uma palavra aí que combina com as interdições feitas a elas, né? Porque mesmo quando as interdições existem, não significa dizer que elas não pratiquem, elas só não estão lá nos eventos oficiais, né? Sim. O caso do futebol é exemplar, né? Eu até mostrei uma imagem de meninas jogando futebol, mas, bom, futebol tem milhares de estudos, eu não vou nem entrar nessa seara, porque tem milhares de estudos, mas, enfim, é um dos exemplos. Então, eu tenho tentado trabalhar a partir de outras hipóteses que também estão presentes aí nessa ideia de educação do corpo. Sim. O Arimateia Júnior, né, coloca que gostaria de saber mais sobre como que esse esporte moderno foi utilizado pelo governo do Vargas para fortalecer o nacionalismo. Então, veja, eu sempre... veja, tem milhares de estudos que dizem isso. E isso existe, não tenho a menor dúvida que isso existe, como existe com qualquer prática social, com qualquer fenômeno social. Só que existe, ao mesmo tempo, grupos que resistem. Então, o esporte moderno, ele não tem o carimbo do fascismo e do nazismo. Ele não tem uma natureza fascista e nazista. Eu acho que essa é uma discussão que talvez a gente necessite fazer com mais cuidado, com mais vagar, porque nós voltamos sempre para esses aspectos. Veja, eu tento aqui trazer hipóteses para mostrar outros lados que existem. Eu não quero dizer que esse lado do fascismo, do nazismo, do autoritarismo não esteja presente, mas ele não é único. Né? Ele não é único, e toda prática, seja uma prática artística, seja uma prática esportiva ou gímnica, ela também pode significar resistência. Né? Então, eu acho que essa é uma discussão boa para a gente avançar e não ficar, quer dizer, eu não vou colocar aqui, não vou aqui fazer uma conferência sobre a discussão do Vargas, porque já foi feita, tem milhares de estudos sobre isso. Nós partimos da hipótese de que isso existe. Quando eu parto de uma hipótese aqui da natureza, da alegria e dos sentimentos, para pensar uma história das emoções que vão para além da dor e do sofrimento, do horror e da opressão, eu quero, de fato, eu parto disso sabendo que existe dor, sofrimento e opressão, mas como nos lembra o Huizinga, né? Eu adoro essa afirmação dele, né, que a Idade Média era um lugar misturado com odor de sangue e rosas, e que pouco nos chegou do lado claro, como do esporte também, como da ginástica também. Então, acho que é isso. Sim. Daí nós temos aqui uma outra questão, Renata Vasconcelos, né? Ela coloca assim: nessa ruptura com o religioso, ordinário, dentre outros fatores que caracterizam o período de institucionalização do esporte na modernidade, há, ao mesmo tempo, tanto superação de si, contentamento e resistências de mulheres, quanto sua atuação como tecnologia de governar condutas corporais, individuais e coletivas. Né? Então, acho que imagino que ela deseja um comentário a respeito disso, né? Ela está fazendo um comentário em forma de pergunta. Então, é o que eu penso que fiz durante 55 minutos, né? Quer dizer, o meu movimento hoje é tentar explorar
essa possibilidade de pensar na liberdade do corpo. Então, veja, quando eu vou ensinar uma criança a fazer uma acrobacia, quando eu vou tentar fazer com que uma criança vire o mundo de pernas para o ar, ou quando eu vou tentar fazer com que uma criança lance um objeto no espaço, que ela vai em busca desse objeto que ela lançou, uma criança, um jovem, um adolescente, eu estou criando uma experiência corporal bastante singular, de fazê-la se sentir forte, de se sentir capaz, de se sentir, bom, enfim, alegre por poder realizar isso que ela está realizando. Então, eu acho que quando eu estou numa aula de ginástica, principalmente pensando nas acrobacias, ou numa aula de esportes, em que eu tenho que dominar algumas técnicas para eu poder desenvolver o prazer do jogo, porque quanto mais eu domino a técnica, quanto mais eu incorporo a técnica do jogo, mais prazer eu sinto em jogar. Veja, isso é um processo lento, né, que vai acontecer lá no final do século XVIII, que começa a existir, que começam a existir, inclusive, alguns manuais, né, de natação, alguns manuais de jogos, que vão mostrar como eu devo fazer com a mão, quando a mão entra na água, para que eu consiga deslizar melhor. A natação ainda não existe como esporte, mas existia um desejo de dominar a técnica do ato de deslizar sobre a água, tanto quanto as acrobacias. Quer dizer, a ginástica, ela vive uma sincronia com o circo. Agora mesmo, recentemente, eu participei de uma banca, de um trabalho maravilhoso, feito pelo Daniel, orientado pela professora Mônica, lá na USP, na Faculdade de Educação da USP, um estudo belíssimo, em que finalmente alguém vai lá e mostra as relações íntimas entre ginástica e circo, a afirmação hora de um, hora de outro, e não uma disputa de território, mesmo que às vezes ela exista, mas a disputa de território há dos dois lados, tanto da ginástica quanto do circo. A afirmação de uma ginástica científica, autoritária, militar, bom, ela também existia, mas essa ginástica, ela não podia existir sem o circo, porque é dos aparelhos circenses que ela vai se nutrir para se fazer como prática, e como espetáculo, e como, inclusive, aula nos currículos escolares. Então, eu acho que nesse momento das minhas pesquisas, eu estou mais interessada na exploração desse lado luminoso, sabendo que o obscuro existe, né, para não cair na armadilha, mas tentar trabalhar com esse lado luminoso, pensar nesse tipo de sentimento. Né? Se eu penso na história das emoções, né, a gente fica estudando o Alain Corbin, como ele vem desenvolvendo aí, desde o fim da década de 90, os estudos aí sobre as novas sensibilidades em relação ao tempo que faz, em relação aos elementos da natureza e o confronto físico com a natureza, eu acho que é por aí que eu quero caminhar nessa conversa do esporte moderno e da ginástica como práticas e espetáculos que estão também no currículo escolar, mas não só, né? Eu gosto de insistir nessa ideia de que a instituição esporte, a instituição ginástica, elas são também educativas, e aí educativas num sentido amplo, como eu disse, né, de produzir novas sensibilidades, de produzir novas sociabilidades, de produzir um tipo de educação para a vida na cidade. Uhum. Não apenas na escola, né? Na escola, elas vão assumir características muito específicas, elas vão se moldar, elas vão se adaptar, são instituições cujo conteúdo se adapta à prática escolar, à forma escolar, né? Mas mesmo a forma escolar, ela pode ser feita com alegria e contentamento. Eu me canso um pouco atualmente com o fato de nós só olharmos para os aspectos da dor e do sofrimento. A instituição escolar também não traz só dor e sofrimento. Sim. Ela também liberta. E como liberta, né? Aliás, o conhecimento liberta de uma maneira absoluta. E ele permite, né? Um pedacinho de conhecimento permite que eu embarque na profundidade de todo o conhecimento que existe. Uma palavra que um professor diz,
um gesto que ele ensinou ao aluno na escola, às vezes transforma radicalmente o olhar que essa criança, que esse jovem tem do mundo que o circunda. O faz, enfim, inserir-se em lugares em que aquele gesto de liberdade leva à ideia de liberdade, leva à ideia de não opressão, leva à ideia da importância daquilo que é secular, daquilo que é laico, daquilo que é republicano, daquilo que é público, daquilo que é de todos. Nos leva a pensar na vida pública. Uhum. Carminha, ligado a isso, né, que você está discorrendo a respeito, a Veridiana Moreira pergunta a respeito de publicações suas, né, que você teria feito sobre a visão do esporte enquanto movimento de resistência. Veja, isso não está publicado, e tem algumas coisas que estão publicadas em obras coletivas, né? Em capítulos de livro que nós trabalhamos no âmbito do CBCE. É uma história mais recente, né? Nós trabalhamos aí com a história do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, porque, de fato, essa instituição científica do campo da educação física e do esporte, ela foi uma sociedade de resistência lá no fim da ditadura, e ela teve um papel fundamental no debate da redemocratização, participando ao lado de inúmeras sociedades científicas de outras áreas, como a ANTED, e também filiada à SBPC, desde então, né, desde o início da década de 80, produzindo, né, narrativas que, de fato, mostram que o campo do esporte e da educação física não é um campo de fascistas e de nazistas. Uhum. Certo. Embora também possa ter, como tem em todos os campos, né? Mas ele não se pode traduzir, né? Eu não vou dizer, não, porque eu faço esporte, eu sou fascista, ou se eu faço esporte, eu sou autoritário. Então, nesse sentido que o trabalho que foi feito, aí tem alguns capítulos produzidos pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, esses capítulos, eles estão publicados em livros virtuais, me parece, eu não tenho certeza, e então é um pouco essa direção. Atualmente, né, eu não tenho nada publicado, porque não é bem o meu tema, né? Meu tema é mais o tema da alegria, e da história das emoções e da natureza. Certo. A Marília Lelis fala o seguinte, quer dizer, tratando-se da metodologia, né, que você utiliza para abordar a história do corpo, ela gostaria de ouvir um pouco a respeito da curadoria para a escolha das imagens utilizadas. Bom, olha, a curadoria é a minha biblioteca e as minhas pesquisas ao longo desses 30 anos que eu trabalho com imagens, né? Na verdade, eu tenho um banco de imagens, eu tenho imagens tanto de arquivos públicos, de arquivos meus, pessoais, que eu consegui, das pesquisas dos meus alunos, e como a imagem é uma fonte para mim na pesquisa histórica, então sempre que eu vou trabalhar com um tema, eu vou buscar circundar esse tema com a primeira regra cara ao historiador, que é o tempo, né? Então, por que aquele período, e naquele período, quais imagens que eu consigo alcançar que expressam uma dimensão não daquele tema ou daquele problema que eu estou estudando. Em geral, aparece o tema depois que o problema vai ser construído. Então, quando aparece o tema, eu já vou em busca das imagens, né? E aí elas são tanto imagens de artistas, que são aí imagens que são de domínio público, mas a maioria das imagens que eu utilizo são todas de domínio público, elas têm, inclusive, parte delas são encontradas tanto nos arquivos de clubes, ou mesmo no Arquivo Público de São Paulo, ou mesmo no arquivo no CNU, mas também
elas estão na internet, né? Tem várias imagens do Clube Espéria, por exemplo, que é um álbum que está disponível na internet. Então, a ideia de curadoria, ela não cabe muito, porque não é uma exposição artística, né? Ela é uma pesquisa científica em que a imagem, ela é tratada como fonte da pesquisa histórica. E aqui, como era uma apresentação para um público amplo, certamente um público constituído por inúmeros grupos que não necessariamente acadêmicos, né, ou pessoas que estudam história do esporte, mas por um público mais ampliado, eu então tentei fazer um percurso, né, de uma narrativa em que aquilo que eu problematizo na minha fala, que tem a ver com a pesquisa mesmo, pautada nas hipóteses que eu formulei, se expressam também na imagem, para trabalhar um pouco com a ideia do Huizinga, que na imagem nós vamos encontrar isso, como também nas fontes escritas, né, como era o caso dos manuais de ginástica, ou mesmo dos textos aí, dos textos do esporte. Então, é um pouco desse ponto de vista. Todos os meus textos e os meus cursos, eles são sempre acompanhados por imagem, a imagem sempre faz parte dos meus trabalhos que eu oriento. Todos os meus orientandos, eles vão em busca também de fontes imagéticas para compor a narrativa histórica do problema de pesquisa que eles desenvolvem, seja na iniciação científica, no mestrado, no doutorado. Nesse momento, por exemplo, eu oriento uma iniciação científica, que agora está no seu relatório final, em que o CNU foi um arquivo importante para o desenvolvimento dessa pesquisa, né? E logo que ela for encerrada com o relatório final, nós vamos produzir uma publicação, e, é claro, o nosso agradecimento ao CNU, porque nós trabalhamos com o Clube Regatas e Natação de Campinas, uma história do remo. Por isso que essa imagem aí do cartaz me foi tão... assim, me tocou profundamente, né, assim, a ideia de tê-la aí. Então, do ponto de vista metodológico, claro, eu aqui não vou dar uma aula sobre o uso das imagens, né, eu poderia, nas minhas aulas eu faço isso, mas eu acho que não cabe aqui. Mas um princípio importante, né, para o estudo das imagens é esse. Bom, claro, nós temos vários autores. O Peter Burke é um autor bastante conhecido para o estudo das imagens no Brasil, mas eu também estudo os textos do Boris Kosoy, eu estudo os textos da Mauad, eu trabalho com toda a obra do Legoff sobre imagem, né, que são muito caras. Eu trabalho também com os textos clássicos que escreveu La Raison de Geste, o Jean-Claude Schmitt, que tem um livro fantástico sobre imagem. Enfim, eu teria aqui uma lista de pelo menos 50 autores que tratam das imagens, e quem eu leio, para me sentir um pouco mais à vontade em lidar com elas. Num seminário desse tipo, que não é um seminário, que não é uma aula, né, que é um seminário para mostrar um tema amplo, elas foram, assim, selecionadas numa composição narrativa. É isso. Eu acho que eu já falei demais, aí deve ter mais gente aí. Carminha, tem uma pergunta, uma questão aqui, do Cristóbal Juliá, né? Ele coloca o seguinte: como pensar a educação do corpo e a liberdade apenas a partir de práticas de matriz europeia, como são a ginástica e a maioria dos esportes? Como ou onde ficam as produções de experiências historicamente constituídas pelos povos subalternizados? Não estaríamos, como educadores, contribuindo com um epistemicídio dos saberes corporais? Bom, eu acho que essa pergunta sempre surge, né? E aqui eu estou tratando dessas práticas. Ao tratar dessas práticas, isso não significa dizer que outras não existam. E nem significa dizer que elas não façam parte de uma composição de práticas
e de representações que estão postas nas diferentes instituições. Aqui eu estou falando da instituição esportiva e da instituição gímnica, né? Então, eu acho que essa pergunta, eu acho que ela é muito oportuna e muito importante que ela apareça, mas eu não estou tratando dessas outras práticas. Veja, eu poderia usar um exemplo aqui de um trabalho que nós fizemos no ano de 1992, provavelmente boa parte do público não tinha sequer nascido, e nesse trabalho que nós fizemos, é um livro que foi construído coletivamente, que se chama Metodologia do Ensino da Educação Física, e para um livro que foi escrito em 1992, é muito interessante pensar porque esse tipo de questão não estava posta do jeito que ela é posta hoje, com a pertinência que ela deva ter. Mas isso já era uma preocupação nossa lá quando escrevemos esse livro. E lá nós já falávamos isso, que uma parte da aula de educação física, né, uma parte do conteúdo a ser desenvolvido pela educação física, deveria estabelecer um diálogo com outras práticas que não a ginástica e os esportes. Ela deveria estabelecer um diálogo com as danças regionais, com as danças locais, ela deveria estabelecer um diálogo com aquilo que era mais amplo da cultura local. Eu lembro que, na época, pouco se falava da capoeira, e nós já colocamos, naquela época, a capoeira como uma prática e um conteúdo e um conhecimento a ser discutido. Nós poderíamos pensar também, e naquela época pensamos, né, na relação com todos os ritmos brasileiros, né, a riqueza dos ritmos brasileiros, e como os ritmos brasileiros poderiam compor as nossas aulas, inclusive de ginástica, né, nós poderíamos fazer exercícios ginásticos com a profusão dos ritmos brasileiros, mas nós também poderíamos fazer essa pesquisa, isso está posto lá no livro, a sugestão de como buscar gestos, jogos, que não são aqueles da instituição esportiva e da instituição gímnica. Uma coisa não anula a outra. Aqui eu falei dessas práticas, e são elas que percorreram a minha pesquisa. As outras estão aí, e na escola isso é muito visível. Certamente isso também pode ser visível em grupos de jovens, em grupos que trabalham com cultura popular, em que várias práticas e várias danças e várias expressões físicas podem ser postas em ação. Então, eu acho que é um pouco por aí a minha resposta. Então, isso não está fora do meu espectro, né? Mas eu acho que aqui eu discuti esse escopo, desse universo, desse tipo de instituição, que é uma instituição que se universaliza. Quer dizer, em todos os lugares que nós andamos, nós vamos conhecer algum tipo de prática esportiva, algum gesto gímico. Mas o gesto gímico também não nasceu dentro da ginástica, né? Ele nasceu dentro do circo. Olha, tem uma outra questão aqui, Carminha, do Marcos Soares, né? Ele pergunta se o esporte poderia vir a se tornar novamente um grande objeto de manobra da sociedade pós-pandemia. Então, gente, eu vou insistir eu acho que eu não tenho mais nada para dizer, acho que eu já disse tudo que eu tinha para dizer. Eu acho que ele pode e ele não pode. Nenhum fenômeno humano, ele é uma coisa só. Tudo vai depender dos modos como nós nos apropriamos dele, nos valores que nós colocamos na sua prática e no modo também como nós o representamos, né? Eu acho que nós temos uma representação do esporte muito ligada à opressão, muito ligada ao fascismo. Então, é essa tentativa, veja como é tênue a tentativa que eu faço de mostrar que existe um outro lado. E como sempre o que vem é aquela representação, eu diria, para usar uma palavra aí talvez que seja pesada, hegemônica. Então, vamos pensar, ao invés de colocar
Ah, o esporte pode ser isso? Não, vamos dizer, ele vai ser outra coisa. Ele vai ser aquilo que nós desejamos que ele seja. Como as mulheres fizeram lá no fim do século XIX, quando elas começaram a praticar esportes e eram impedidas. Elas foram à luta, elas foram lá fazer as travessias, não se importando, a não ser quando eram impedidas fisicamente de fazê-lo, né? Então, eu acho que é esse o movimento que nós precisamos fazer. E eu acho que essa resposta que eu dou para o colega pensar nessa outra dimensão. Vamos pensar na outra dimensão. Sabemos que essa da opressão existe, vamos pensar na outra. Uhum. E posso fazer mais uma, Carminha, aqui? Claro. A Maria Cristina Rosa, ela coloca o seguinte: esportes e ginásticas e as relações com a natureza, né? Como você abordou. E ela pede se poderia explorar um pouco mais as especificidades de uma e outra prática corporal. Maria Cristina Rosa, minha querida Cristina, a Cristina foi me orientando de doutorado, maior orgulho, foi minha supervisionada de pós-doutorado. Cristina, bom, é interessante pensar a relação com a natureza, né? Porque, veja só, talvez, claro, como a relação com a natureza é uma obsessão minha agora, em função dos estudos que eu venho fazendo, mas é interessante pensar quando nós vamos olhar a ginástica, né, a velha ginástica lá do finalzinho do XVIII, mas sobretudo no século XIX, mas mesmo no século XVIII, quando nós olhamos esses manuais, eles vão ter sempre a prática da ginástica em praças abertas, né? Porque é tardio a ideia do ginásio, né? No século XIX, que a ideia do ginásio, do lugar fechado, vai aparecer para a prática da ginástica. Então, ela é praticada na natureza. Inclusive, a própria natureza, né? As imagens do livro do Goodsmuth, elas são muito próximas àquelas imagens que nós vemos também no Emílio do Rousseau, são imagens na natureza, de práticas que a própria natureza e seus elementos permitem. Então, nós temos a água para o deslizar, para o mergulhar, nós temos as árvores em diferentes alturas, nós temos, assim, alguns obstáculos que podem ser construídos com os próprios gravetos e os galhos, enfim. Nós vamos sempre ver as praças ao ar livre para a prática da ginástica. Então, a prática da ginástica ao ar livre, ela foi uma constante ao longo do tempo. E mesmo as práticas de educação física ao ar livre, né? Quando a educação física escolar entra na escola, a ginástica é feita na sala de aula, na carteira. E aí isso vira uma coisa como se a ginástica fosse sempre isso. Mas logo em seguida, com esse advento da vida ao ar livre, que os próprios médicos começam a exortar, a ideia de fazer exercícios ao ar livre, a ideia de expor o corpo ao sol, ganha força. Então, ganham força os jogos feitos ao ar livre, todos os exercícios feitos ao ar livre. Então, do ponto de vista da ginástica, eu diria isso. Do ponto de vista do esporte, nós temos que... É interessante observar algo, e eu gosto dessa imagem que eu crio, os rios são os primeiros estádios, né? Os rios e o mar são os primeiros estádios, porque nós vamos encontrar os treinos, né, as primeiras ideias de você fazer um treino de natação, quando a natação já existe, ela é feita no rio. Então, você vai construir engenhos, né, como aqueles coxos que são feitos dentro do rio, para a prática da natação. Então, a natureza está muito presente. Eu acho que, e ela também, a prática esportiva, quer dizer, essa prática regrada com os elementos da natureza, ela também aporta uma dimensão que eu diria de desafio maior ao corpo. E ela também engendra um movimento e exorta uma população a ir à ponte, olhar a competição de natação no Rio Tietê,
a ir à margem do rio, do Regatas, para ver a Regatas. Bom, aí a gente poderia falar de qualquer um de todas as cidades brasileiras que tiveram rios, nós vamos lá encontrar uma pequena prova, uma ideia, né, dessa prática esportiva nesses ambientes. Então, os rios e o mar como estádios. Eu acho bonita essa imagem, eu acho bonita essa possibilidade de uma relação mais amorosa com a natureza, a ideia do medo. Veja, um monte de gente se afoga no rio e no mar, morre afogado. E quando nós vamos fazer pesquisas sobre as práticas esportivas em jornais, nós vamos encontrar mais um monte de referências às pessoas que morreram afogadas, né? Eu vi agora o trabalho da minha aluna de mestrado, a Nara Romero, que teve bolsa da FAPESP, e fez um estudo muito bonito sobre o advento do esporte no litoral de Fortaleza. É muito interessante como que o ensino do nado liberta as pessoas. Ele vai libertar as pessoas. A Dani também, minha aluna Daniele Doutorado, que estuda os rios de São Paulo, né, e mesmo aqui no Atibaia, nós vamos encontrar a força do ensino de uma possibilidade do corpo dentro da água. Quer dizer, o que é o nado? Né? É deslizar sobre a água, isso permite não se afogar. Bom, muitas populações ribeirinhas não sabem nadar. Então, a água, ela representa um lugar desconhecido, né? Nós temos aí vários estudos sobre a água, como esse lugar desconhecido, o lugar do medo, o lugar também que é móvel. Então, eu não domino esse lugar tanto quanto eu domino um espaço em que eu piso firme na terra. Então, essa relação do corpo com a água, que também não é uma relação natural, né? Ela é uma relação construída. Que gestos eu tenho que aprender para deslizar aí sobre a água? Bom, os povos originários aqui no Brasil, a maioria deles tem uma relação muito tranquila com a água, muito amorosa com a água, muito singela com a água, muito também de sobrevivência com a água, inclusive da sobrevivência do rio como lugar da comida, né? Mas isso não se expande para outras populações que vão viver à beira dos rios e do mar. Então, esse gesto, né, de deslizar sobre a água, aprender esse gesto é também aprender a ter uma relação mais amorosa com a natureza. Eu acho que eu falei demais, é isso. Cristina? Deixa eu pegar aqui. Tem uma pergunta aqui, deixa eu colocar. Olha, a Rosângela Cristina Gonçalves, né, ela pergunta como que o esporte hoje dialoga com as manifestações étnico-raciais, como nos Estados Unidos, por exemplo, onde o movimento Black Lives Matter, né, onde os jogadores da NBA estão se posicionando, né, eles e outros também, né? Olha, eu acho que isso é um tema atual da mídia, né? É claro que, veja, eu não estudo isso, né? Eu me informo desse tema por ter uma posição claramente contra o racismo, contra a homofobia, contra a opressão. Então, todos os lugares em que eu puder me manifestar contra o racismo, eu o farei. E eu creio que o esporte é uma tribuna para manifestações contra o racismo. E eu acho que nós temos que educar as pessoas a se manifestarem aonde elas estiverem, a transformar em tribunas qualquer espaço em que elas estejam. Porque se eu estou num espaço, por menor que ele seja, e se existe uma manifestação racista, e se eu não me posiciono, eu compartilhei com a posição. Então, o esporte é mais uma tribuna. E, sem dúvida, ela deve ser levada ao extremo para romper com qualquer comportamento, o mais ínfimo que seja, de uma manifestação racista, misógina ou homofóbica. Sim. Então, Carminha, a gente
temos aqui uma questão, né? Você poderia dizer, por exemplo, a partir da sua perspectiva, né, de análise, de estudo, né, elaborada por você, é possível atribuir ao esporte e ao jogo elementos subversivos capazes de pavimentar novos caminhos para as nossas liberdades sociais e políticas? Mas, sem dúvida, eu não vejo a menor dúvida nisso. É só nós vermos as movimentações que existem em torno das mulheres, das comunidades LGBT+, das questões ligadas ao racismo, sem dúvida, sem dúvida. Todo fenômeno social, ele tem todas as dimensões. Que valores nós colocamos nele para que os valores da democracia, os valores da república, os valores da vida pública sejam respeitados. E esses implicam, né? Esses valores implicam posições muito claras contra qualquer manifestação de opressão. Eu acho interessante a gente pensar, né, que quando você domina uma técnica esportiva, você incorpora uma técnica esportiva nas técnicas do seu corpo. Ao dominar essa técnica esportiva, você dispõe de uma liberdade a mais com o seu corpo para jogar, para brincar, para nadar. Veja, o ato de nadar é um bom exemplo, né? Eu fui aprender a nadar com 50 anos de idade, eu não sabia nadar até os 50 anos de idade. Então, faz pouco tempo, né? Pouco tempo, faz 14 anos que eu nado. Quanto eu perdi por não ter aprendido a nadar? Por que eu não aprendi a nadar? Bom, por várias razões. Eu venho de uma família pobre, os pobres não têm acesso à piscina. Eu nasci num lugar frio, nadar no rio era nadar no meio das pedras, então a gente não nadava no rio, a gente só brincava no rio. Então, tem vários elementos. Então, o ato de nadar é um bom exemplo, né, de como que nós aí vamos ao encontro das liberdades aí que nós podemos ter com o nosso corpo em movimento livre. Certo. E aqui eu acho que eu tenho mais uma pergunta, talvez seja a última, né? O Leonardo Matos fala: Carminha, quais estratégias, ferramentas e lentes podemos usar para educar os olhares, identificar alegrias e potencialidades de desconstrução de um objeto já estigmatizado como autoritário, excludente e perverso? Então, belíssima pergunta, Leonardo, mas é exatamente isso que eu fiz aqui. Quando você assiste um campeonato com o seu filho ou com seus alunos na escola, se você é professor de educação física, bom, qual é o seu papel, né? Eu não gosto dessa palavra, mas enfim, qual é o seu lugar ali nesse espetáculo? É chamar atenção para aquilo que tem de autoritarismo e dizer, olha, esta atitude podia ser esta. Então, essa atitude autoritária poderia ser substituída por outra, que ampliaria os espaços de liberdade. Eu acho que é assim que nós fazemos, eu acho que esse é o olhar, é o que eu tento fazer, quer dizer, eu tento olhar para as imagens da ginástica e encontrar lá, nessas imagens, elementos, por mais tênues que sejam, desses traços de alegria, de contentamento e de liberdade. E eu sempre gosto de lembrar, a nossa atitude no Brasil, no final da ditadura, ela foi isso. Ora, o que era o esporte nos anos 70? Era o cartão de visitas da ditadura civil-militar do Brasil. Ora, ela era só isso? Claro que não. Não era só isso. Havia pessoas que praticavam esporte que não eram adeptos da ditadura. E quando a ditadura termina, nós estávamos todos lá para formular isso que o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte formulou e como ele, tão bem como instituição, conduziu os debates e nos aproximou daquilo que eu penso que é mais caro, que é pensar aí o esporte e os lazeres como atos de resistência. Então, acho que é isso. Sim.
Bom, acho que a gente está chegando ao fim, né, do nosso seminário. Tem um comentário aqui que eu acho que é bastante interessante, né, que, para finalizar, da Tamara França, que ela coloca: muito interessante a apresentação, esse olhar holístico e generoso para o movimento humano e da natureza são fundamentais para a abertura das mentes que pensam e estudam a educação do corpo e para os responsáveis por políticas sociais e culturais. Grande e promissora inspiração. Bom, muito obrigado, é exatamente isso, né? Eu acho que nós temos que pensar na liberdade, na cultura, em todos esses elementos. Nós temos que pensar no lugar de importância da educação pública, da universidade pública. Nós temos que pensar na ciência, no desenvolvimento da ciência, e no desenvolvimento da ciência articulada com o desenvolvimento da cultura, porque se nós não fizermos isso, nós nos transformamos nos monstros que nos governam nesse momento. E nós não somos iguais. E não somos iguais exatamente porque defendemos a liberdade de pensamento, a liberdade de amar, a liberdade de pensar, a liberdade de produzir ciência comprometida com a vida. E a ciência é uma forma de produzir a vida. É isso, gente. Carminha, eu, em nome aí do CMU todo, eu só tenho a agradecer essa sua excelente, brilhante, generosa, lindíssima apresentação, né? Acho que todos aqui estamos saindo com muitas coisas boas, importantes para serem pensadas, para serem praticadas também, né? Claro. Então, assim, muito obrigada, né, por ter aceito o nosso convite e por nos trazer essa possibilidade, né, de reflexão, de inspiração para outros estudos também. Muito bom mesmo. Eu gostaria de lembrar a todos, né, que quem se inscreveu e precisa de certificado, esses certificados serão enviados mais ou menos no prazo de uns 7 dias, uma semana, tá? E gostaria também de convidar todos que nos assistiram para o nosso próximo seminário de pesquisa, que vai ser em setembro, no dia 24, né? Teremos uma apresentação da professora Lívia Lima, que é um trabalho de história oral ligado a movimentações culturais, né? Grupos culturais, e promete ser um seminário também bastante interessante, né? André, você está por aí? Você vai querer falar alguma coisa também? O André, eu acho que ele saiu. Não, eu... Está aqui um cantinho. Peraí, não, eu estou aqui, mas eu tenho que me entender com esse negócio. Você está falando. Pronto. Eu estou, agora eu acho que vai chegar a imagem. Na verdade, assim, eu só quero fazer uso da palavra. Vocês estão ouvindo? Ouvindo? Sim. Agora, ouvindo e vendo. Tá. Isso, chegou, acho que chegou tudo. Eu só quero pedir a palavra e fazer uso da palavra para agradecer de verdade. Carminha, eu acho que a tua apresentação aqui com a gente foi bastante generosa. Eu tenho consciência de que a gente exigiu bastante de você nessa tarde. A gente exigiu jogo de cintura, paciência, esforço intelectual, porque além do preparo que você trouxe para a gente também perguntou muito, te explorou bastante, então queria agradecer de verdade pelo teu trabalho, pela tua generosidade, pela forma como você valoriza os espaços universitários, acadêmicos que você habita. Então, eu queria te agradecer de verdade.
E eu vou aproveitar que eu estou nos agradecimentos também para agradecer a Maria Silvia pela iniciativa, que é esse empreendimento dos seminários de pesquisa do CMU foi proposto e tem sido levado a cabo pela Maria Silva nos últimos 2 anos e meio. Eu queria agradecer também por mais essa mediação de hoje. Não posso deixar de agradecer a equipe de bastidor, a Alessandra e o João Paulo, por darem a solução rápida para a gente trocar de sala. E também pelo público que a gente conseguiu reunir hoje, eu também gostaria de agradecer de verdade pela qualidade da participação e pela paciência que tiveram conosco na mudança de sala, na mudança de ambiente. De modo que eu acho que foi uma retomada dos seminários de pesquisa do CMU à altura daquilo que a gente quer oferecer, né, que é a possibilidade de uma discussão aberta sobre temas de pesquisas que são relevantes para nós ainda hoje. Obrigado. Era isso que eu queria dizer. Devolvo a palavra para a Maria Silvia. Não, acho que aqui agora vamos encerrando, né? E Carminha, mais uma vez, muitíssimo obrigada, né, pela tua apresentação. Acho que todos nós aqui saímos enriquecidos, né? Teve uma pessoa aqui que, não me lembro quem, que passou aqui no chat dizendo que está saindo com a cabeça fervilhando, né? Então, ótimo que a gente fervilhe muitas coisas, muitas ideias, novas práticas, né? Então, isso tudo é muito bom. Então, encerramos, né, André? E, mais uma vez, eu reitero o convite, né? Nós vamos divulgar o próximo seminário de setembro, do dia 24 de setembro, mas estão todos aí convidados, né, para estarem presentes também conosco. Obrigado, gente. Muito obrigado ao CMU, foi muito bom aí estar com essas tantas centenas, mais de 100 pessoas estiveram presentes. Sim. Então, agradecer do fundo do coração aí, e mesmo com a minha... eu sou um pouco maladroite aqui, um pouco atrapalhada com as coisas virtuais, mas deu certo. Tchau, gente. Muito obrigado pela paciência aí de todos a me ouvirem com esse sotaque horroroso. Eu não gosto de me ouvir, porque o meu sotaque é terrível quando eu me ouço. Obrigado, Carminha. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos ficando aqui. Obrigada, Samuel. Deu tudo certo, hein? Ficou ótimo. Ai, que bom. Eu estava aqui me esforçando para colocar as imagens certas na hora certa. Não, estava perfeito. Eu só tinha, na verdade, tinha 2 imagens que tinham que aparecer na hora certa, mas deu certo, né, Alessandra? André? Deu certo. Beleza. Certíssimo. Aliás, Samuel, obrigado. Então. Imagina, porque precisar, estamos aí. Vou chamar. Puxa vida. Olha, Evelise. Ai, gente. Eu ouvi os nomes de pessoas que eu conheço, que achei super legal estarem aí, que eu não vejo há muitos anos, e um monte de gente que certamente eu não conheço, mas muito bom. Agora a gente fica aqui até todo mundo sair, né? Os convidados são os anfitriões. Mas vocês viram como essa plataforma é boa, gente? Acho que o único problema é não conseguir transmitir para o YouTube ou Facebook, mas é mais difícil controlar também as pessoas aqui. E entra com o microfone ligado, com a câmera ligada. Eu vi que tinha pessoas que tinham... que ficavam com a câmera ligada, era muito engraçado. E engraçado que isso me distraía.
me distraía, eu tinha que prestar atenção no texto, aquela pessoa fazendo coisas que não tinham nada a ver com o... Foi engraçado. É, a história da câmera, né? Ali, Ô, tá Alessandra, a gente continua no ar, Alessandra? Na verdade tem 17. Não, a gente não está transmitindo para lugar nenhum, mas está gravando. E ainda tem 16 pessoas tem aqui na sala. Elas estão saindo aos poucos aqui. Lá no YouTube eu encerrei, era umas 3h30, e aí quem entrou, né? Porque até às 3h30 da tarde, se ninguém entrou, é porque não ia participar mesmo. Ah, não, claro, com certeza. Era uma hora depois, né? Foi muito interessante isso. Agora, o André e a Maria Silvia não saíram aqui do StreamYard ainda. Não, nossa, não. eu esqueci de fechar lá. Como eu deixei ligado, aí... Te falar uma coisa. Não, eu vou te falar uma coisa. Para mim foi providencial, porque eu caí 2 vezes. A conexão aqui minha interrompeu 2 vezes. Eu fui buscar o endereço de novo, porque estava lá direitinho. Então, uma hora eu pensei em te avisar mesmo. Você foi perfeita. Mas vocês gostaram da minha brincadeira? Treino é treino, jogo é jogo? Nada mais oportuno para começar a minha fala. Jogo jogado mesmo, como hein? Funciona. Ô, Carminha, deixa eu te falar uma coisa. Diga. Não sei se a gente já tinha comentado isso com você antes, mas a nossa ideia é pedir o texto para as pessoas para compor um livro que o nosso objetivo é organizar um livro com as falas, né, com os textos referentes às falas das pessoas. Pode ser? Então, eu tinha comentado com o André, então, porque é o seguinte, eu me comprometi com esse texto com um dossiê que a Evelise Quitzel e o Marcelo Moraes Silva, que são meus ex-orientandos, que hoje a Evelise está na UDELAR, no Uruguai, o Marcelo na Federal do Paraná, eles propuseram um dossiê para uma revista de História da Educação, e eles, quer dizer, como eles conheciam esse texto por conta do concurso, e eu me comprometi de escrever um artigo desse texto. Tá. Agora, o que pode acontecer, né? Veja, eu posso escrever o artigo não será aceito. Né? Bom, você acha? É assim. Não, mas veja, tá bom, Samuel, querido, tchau, obrigado. Ele vai sair. Samuel, obrigado, viu? Então, obrigada, Samuca. Tchau. Estamos em contato. Então, veja, isso é uma coisa. Uma outra coisa, assim, a ideia da revista é que, assim, o artigo tem que estar lá até o fim de novembro. E a ideia é, a revista sai no começo do ano, eu acho que sai lá para março, uma coisa assim, não sei, parece que é uma coisa meio rápida, porque é um dossiê meio que encomendado. Então, o que pode acontecer também, se o livro sair depois, eu também posso pedir autorização para a revista para publicar com os direitos da revista, né? Mas eu tinha me comprometido, Maria Silvia. Por isso, quando a André falou, eu fiquei super chateada. Né, André? Mas aí isso é possível, né, André? Porque o livro